Conceitos. O estudo de uma faculdade de natureza biológica ou psíquica, tanto mais eficiente se revela, quanto maiores oportunidades tem o investigador de processá-la natural, na vivência e movimentação dos indivíduos, que detém a faculdade a estudar. E tais oportunidades, com relação à mediunidade, Allan Kardec as teve ou as criou, aproveitando-se magistralmente para compor o livro dos médiuns, do qual extrai admirável síntese conceitual com que ele, o codificador, abre o capítulo 14 da segunda parte da monumental obra. Todo aquele que sente, no grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Nessa colocação, o verbo sentir expressa a ideia básica sobre a mediunidade, um sentido psíquico de ordem paranormal, capaz de ampliar o alcance perceptivo do ser, conferindo-lhe uma aptidão para servir de instrumento para a comunicação dos espíritos com os homens, estabelecendo uma ponte entre realidades vibratórias diferentes. Avançando em seus apontamentos, o mestre Lyonese elucida: essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, por dizer-se que todos são mais ou menos médios. Esta declaração de que todos são mais ou menos médios sustenta a ideia de que, no tocante à intensidade ou facilidade de assimilação mediúnica, a gradação da faculdade é praticamente infinita, variando de pessoa para pessoa. Allan Kardec prossegue na sua definição, introduzindo uma ressalva. Todavia, usualmente, assim só se classificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. A intenção do codificador neste passo é chamar a atenção para o particular que está contido no geral. Todos são médios, mas somente alguns conseguem o desiderato de forma clara e bem caracterizada, a ponto de se prestar a uma experimentação concreta. Ele estabelece uma linha demarcatória entre os indivíduos capazes de agir no campo objetivo, expressando nitidamente a intenção e o pensamento dos espíritos, e aqueles outros que atuam no campo preponderantemente subjetivo, expressando a contribuição espiritual de forma imprecisa, subjacente. Há, portanto, dois níveis bem definidos de mediunidade: um ostensivo e explícito, em que os pensamentos dos espíritos comunicantes, apesar das influências do médium, podem sobrepor-se ao deste, e outro discreto, velado, a manifestar-se no campo da inspiração, em que o pensamento incidente se mescla e se confunde com o do médium, diluindo-se no conjunto de suas ideias. A confirmação desses dois grandes grupos de médios temos-la na dissertação do Espírito Chane, do capítulo 31, item 10 do Livro dos Médios. Todos os homens são médios, todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabe escutá-lo. Agora que uns se comuniquem diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não escutem, senão com o coração e com a inteligência, pouco importa. O que caracteriza a mediunidade ostensiva é o transe, um estado alterado de consciência que determina a expansão do campo perispiritual do médium e sua imantação ao do espírito, estabelecendo-se uma comunicação direta. Já com a mediunidade discreta ou velada, o que ocorre é uma inspiração. O médium age captando as correntes mentais do espírito, aos quais se entrelaçam com as ideias que estão no seu consciente, sendo extravasadas num conjunto indefinido, impreciso, embora experimentando um certo reforço, um certo direcionamento no que faz ou pensa. Este é o campo de sintonia do anjo guardião, através do qual a divindade aciona as forças mediúnicas do médium, do homem, clareando suas rotas evolutivas. Convém salientar que o aparecimento de um campo de mediunidade ostensiva em alguns médiuns não suprime neles o campo da mediunidade inspirativa, pois que se movimentam ora num, ora noutro,
conforme as circunstâncias. O aprofundamento da inspiração levaria o sensitivo para o campo da mediunidade intuitiva, uma fronteira entre a mediunidade de inspiração e ostensiva, podendo vir a ser também uma área de convergência para onde ambas podem caminhar. Uma outra inferência importante, a tirar da conceituação de Kardec, com base nas suas declarações, de que efeitos patentes de certa intensidade dependem de uma organização mais ou menos sensitiva, é o caráter orgânico da mediunidade. Quando tal se afirma, não se pretende alijar do processo mediúnico o espírito, essência do ser, pois nele é que se encontram os impulsos e mecanismos profundos da mediunidade. Pretende-se realçar isto sim, que o corpo físico, como máquina que é, terá que corresponder-lhe às necessidades, gerando mecanismos de expressão adequadas para a sua atuação no plano das formas. Porventura não dependem as estruturas psicobiofísicas do homem de sua realidade espiritual? Com a mediunidade se dá o mesmo, ela é a faculdade do espírito, que se delineia em estruturas especializadas do perispírito, para emergir no campo somático onde está plantada. Imprescindível, portanto, uma organização celular compatível, a fim de que a faculdade se manifeste como fenômeno. Um fato interessante observar é que tais organizações, na soma e no perispírito, o próprio trabalho mediúnico as desenvolve e aprimora, podendo-se afirmar por conta disso que a mediunidade é evolutiva. Imaginemos didaticamente que a uma pessoa, no dado momento de sua evolução, seja otorgada uma organização adequada ao exercício mediúnico ostensivo. O aproveitamento desta oportunidade, através do uso responsável e equilibrado da concessão, acabará por aperfeiçoar os seus equipamentos de registro, adequando-os ainda mais para o prosseguimento do trabalho iniciado em novas expressões com vistas ao futuro. O mesmo raciocínio é válido para alguém que não possui mais do que rudimentos de mediunidade, pois que ao viver de uma vida saudável e digna, os exercícios de autoconhecimento, a busca de Deus e dos valores essenciais do espírito exercerão influências positivas no seu perispírito a ponto de acender as luzes da mediunidade, preparando o amanhã de bênçãos. Quando a ascese pelos caminhos da mediunidade se processa no âmbito das expectativas normais, respondendo espontaneamente aos estímulos da experiência evolutiva, diz que a mediunidade é natural. Vezes frequente, todavia, um potencial maior de mediunidade é conferido, como a outorga, uma necessidade retificadora, para compromissos negativos assumidos, ou mesmo como um mecanismo acelerador da própria evolução. Nesses casos, diz que a mediunidade é de provas. Algumas vezes, o tipo de vida que se levou antes da encarnação, dedicado ao serviço da mediunidade, abalos emocionais intensos, pressões espirituais decorrentes de processos obsessivos, além de outros, promove as aberturas psíquicas responsáveis pelos registros mediúnicos de então. É como se a lei divina colocasse na dor decorrente das próprias aflições e quedas do homem o princípio qualitativo automático, regularizador de sua evolução. Kardec conclui a sua belíssima definição sobre os médios, afirmando no capítulo 14, item 159, o Livro dos Médios. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Se, como vimos, a mediunidade mostra-se variada no tocante à intensidade, ainda mais diversificada se revela sob o aspecto das formas de se apresentar, das modalidades e tipos de fenômenos que propicia. Paulo dizia, a diversidade de dons, mas o mesmo é o espírito. Ora, investido o médium de determinadas características que lhes são inerentes e apto para certas mediunidades, jamais conseguirá produzir outras, se a sua natureza não permitir.
Assim sendo, a especificidade de cada um faz com que não existam médios, nem mediunidades iguais. Há uma outra distinção em mediunidade, que reputamos importante, que aparece em O Livro dos Médios, capítulo 14, item 160. Entre os médios involuntários e os facultativos, embora colocada como subdivisão dos médios de efeitos físicos, pode-se entender o conceito a todos os médios. Quantas pessoas estão sendo médios sem o saber? Quantos estão criando, produzindo, imperceptível inconscientemente, boas ou más obras? Se tal inconsciência se prolonga, aumenta os riscos de manipulação e assédio dos espíritos imperfeitos. Kardec recomenda a conquista do ascendente moral como barreira do assédio, bem como a passagem da condição de médium involuntário para facultativo, através da conscientização. Essa é uma forma de adesão ao trabalho da vida. A mediunidade deve ser consentida, lúcida, para que produza bons frutos em prol dos famintos do carreiro evolutivo. Se a árvore, o médium, não pode ainda saber como esses frutos são gerados, pois os mecanismos profundos que põem a faculdade em ação remontam à mente divina, deve saber pelo menos que está sendo instrumento dessa produção, a fim de poder contemplar a floração, a frutescência e a colheita. Alcançado este ponto, precisamos fazer uma ponte com a questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Por trás dessa resposta vemos a mediunidade ainda incipiente, involuntária, na sua fase rudimentar, direcionada sem a consciência do seu portador, conforme as circunstâncias. Se nem sempre pode o ser furtar-se a uma direção que é produto das influências que recebe, pode e deve tornar-se consciente dela, a fim de escolher a condução segura dos bons espíritas. Logo a seguir, na questão 461, dizem eles, não ser de grande utilidade saber fazer a distinção entre os pensamentos próprios e sugeridos. E o dizem assim, porque sabem que nas fases embrionárias de mediunidade, ou nos momentos de silêncio da faculdade ostensiva, inexistem ou deixam de atuar engrenagens especializadas para a triagem de ideias que afloram no consciente, ficando por conta da consciência moral de cada um assimilar ou descartar as inspirações que lhe chegam. A condição para o progresso é a consciência de distinções quanto à procedência de pensamentos próprios ou sugeridos, que não podiam ser feitas numa fase evolutiva, tornam-se factíveis numa seguinte, permitindo ao médium tornar-se instrumento cada vez mais consciente do progresso, deixando-se conduzir passivamente nas trilhas da experiência, em adesão plena às determinações superiores que emanam de Deus através dos espíritos elevados. Diante dessas colocações, vê-se quão importante se faz compreender a mediunidade, alimentar seus mananciais com as águas fluentes e cantantes da boa vontade, a fim de que suas expressões de beleza venham à tona e viajem conosco, sem se tisnarem até alcançarmos a plenitude da redenção espiritual, no mar aberto da realidade de Deus. Livro Vivência Mediúnica.